não sei se esse jogo começa. Eu estou montando um tabuleiro de xadrez, né, para dar conta desse momento conturbado que é o nosso. Nós estamos num momento de polarizações, e quando tem polarização não tem lugar do meio, não tem lugar para botar um tabuleiro de xadrez e jogar segundo regras. O que eu estou propondo é isso, é um tabuleiro em que a gente possa jogar segundo regras, mas tudo isso foi subvertido quando os pré-socráticos entraram em cena, né? Digo por quê, mas primeiro, o tabuleiro, e aí não tem nenhum racialismo, pelo amor de Deus, se tem foi quem inventou que as brancas começam o jogo. Então, nas brancas, que são as nossas, afinal de contas nós vamos começar esse jogo, não é? Estamos montando o tabuleiro aqui. Nas brancas, nós temos por enquanto Aristóteles, a cosmologia, e aí entraram os pré-socráticos. Aristóteles, eu sei mexer as pernas, é clássico, saúde, é clássico. Os cosmólogos, há uma desconfiança de um colega meu do IDEA, Luiz Alberto Oliveira, que é físico, é cosmólogo, de que a cosmologia é uma filosofia disfarçada de ciência. Então, os cosmólogos estão ali nas peças brancas, estão conosco. Os pré-socráticos, evidentemente, estão conosco, nós vamos ver hoje um pouco mais deles. Mas os movimentos deles não seguem as regras dos movimentos clássicos do xadrez mental, né, que constitui os paradigmas ocidentais. Então, eu não sei se as peças vão se mover da mesma maneira. Com as peças pretas, tem nesse momento a física quântica. A gente vai ver porque quando começar a mexê-las. Quer entrar? Pós e graduação. Tem a física quântica, por causa daquele negócio de que o observador, através da observação, intervém no observado, que mexe com o estatuto de real, né? E, consequentemente, de verdade. Princípios de indeterminação. Então, estou pondo nas pedras pretas. Vou falar hoje de epistemologia. E vou botar epistemologia também, vamos ver, a Fabiola não está aqui, tá bom. Não vai me querer mal nesse momento, só depois que for ver no YouTube. Vou botar a epistemologia nas pedras pretas também. Agora, não sei nem se a gente acaba de montar o tabuleiro, nem se começa a jogar. Mas como eu já mais ou menos adiantei, eu acho que esse curso é o meu limite por enquanto. Depois eu vou ter que ruminar um bocado. E o do próximo semestre deve realmente ser um curso de leitura do Zaratustra, leitura em sala de aula com comentários, discussões, etc. Que a gente já fez com Foucault, já fez com Heidegger, deu super certo, né, Aninha? Deu super certo, funcionou muito bem. Tem uma outra dinâmica, mas é muito bom. E quando voltar, quem sabe o jogo anda, porque nesse meio tempo eu vou ficar ruminando. Mas pelo menos, enquanto a gente vai pondo as peças, vai descrevendo. O que eu fiz na aula passada foi, quando entraram os pré-socráticos, que tinha sido no finalzinho da quarta aula, final da quarta aula, entraram de repente, uma inspiração súbita, entraram os pré-socráticos. E na aula passada vamos fazer uma separação metafísica, eu contei um pouco o corpo deles, ou seja,
a experiência que eles tiveram de real, do real, de ser infinitivo, verbo, não do ser alguma coisa, que o pensamento epistemologicamente pode identificar, de ser. E hoje eu vou tentar fazer um pouco uma conversa sobre a alma deles, a experiência que eles fizeram de verdade, verdade do real, da verdade. Essa que foi a grande sacada deles. E é por isso que eu desconfio que eles vão mudar as regras dos movimentos das peças, porque, como eu disse aqui na aula passada, eles ficaram congelados como aqueles mamutes que de vez em quando se encontram na tundra siberiana, e aí quando abre ainda se vê qual foi a última refeição, porque eles ficaram congelados como que em vida, né, em suspensão animada. Os pré-socráticos ficaram assim, a partir do momento em que 2 séculos depois Aristóteles disse, por motivos dele, em torno da sua teoria da causalidade, que os pré-socráticos não teriam percebido, mas isso era um problema de Aristóteles, não é um problema nosso. Eles não eram filósofos, e não sendo filósofos saíram do plano da filosofia, da história da filosofia, deixaram de ser usados a partir de um certo momento, só foram reencontrados no século XIX. Então, vocês vejam que do quarto de Aristóteles ao XIX, o século da história, que põe tudo no tempo, e aí de repente olhou e disse, bom, esse pessoal existiu, está no tempo da filosofia, podem ser pré alguma coisa, mas, como se diz, pré-história, ou o que seja, mas eles estão no tempo da filosofia, vamos recuperá-los. E a partir daí nós os temos como companheiros e paramos de dizer, a maioria parou de dizer, que a filosofia, não sei se a maioria, que a filosofia começa no século IV, com Platão e Aristóteles, inspirados por Sócrates, que viveu no quinto dos sofistas e foi contemporâneo de alguns dos últimos pré-socráticos, esses do século VI. Não, a filosofia começa no século VI, a despeito de Aristóteles, com esses grandes pensadores pré-socráticos, que, no entanto, esse no entanto pode indicar uma oposição, mas não é bom, é a nosso favor, nós desse tempo aqui, em que nós vivemos conturbadamente, ficaram em suspensão animada, como os mamutes, né? Ficaram em suspensão animada por 13 séculos. E mesmo assim, no 19 eles foram em parte recuperados, reconhecidos, mas foi no 20 que eles realmente ganharam estofo, né? E foram sendo investigados. Ninguém menos do que Heidegger, que alguém de quem eu não me lembro, mas tenho que descobrir quem foi, disse que o único igual a Heidegger foi Aristóteles. Caramba! E Heidegger passou a vida pensando nos pré-socráticos. Então, mas eles ficaram em suspensão animada. Isso significa tanto a experiência, e não é conhecimento, vamos deixar, a epistemologia ainda vai entrar, e talvez entre hoje, e ela vai jogar com as pedras pretas. Bom, tanto a experiência, sublinhe-se experiência, a experiência do sentido que há em ser em todas as coisas, portanto, do sentido de ser. Ser é verbo no infinitivo, por isso é que vale para tudo, e é neutro, porque não diz nada, como todos os outros verbos. Todos os verbos dizem alguma coisa, ser não diz, é preciso acrescentar, ser homem, mulher, transgênero, ser professor, aluna, enfim, ser habitante do Rio, ser carioca, tem que se acrescentar alguma coisa. Ser, verbo no infinitivo, é um neutro absoluto, e por isso essa palavra pode ser usada para dar nome ao princípio
universal, genérico, abstrato, vazio, de que no século VI se começou a tratar, a procurar, para dar um jeito nas relações entre as multiplicidades, o demais de mundo, de humanidade, de gatos, ratos, sapatos, retratos e regatos, né? Do haver demais, que nos sufoca, mas ao mesmo tempo nos atrai apaixonadamente. Nós queremos as multiplicidades, mas também nos atrai como um abismo. E como Nietzsche disse, se você olhar muito tempo para dentro do abismo, o abismo olha para você, né? Como um abismo de dissolução. Como encontrar uma maneira de conviver com as multiplicidades, não dizer que tudo é ilusão, como no século V Buda disse, e é a essência do budismo, o desapego. Por quê? Porque tudo é ilusão, está recoberto pelo véu de Maia, né? A deusa da ilusão. Tudo é ilusão, inclusive o eu, que diz que tudo é ilusão, a consciência, que deve ser esvaziada, porque a sabedoria consiste na contemplação do vazio, uma ideia intragável para a consciência ocidental, pelo menos como de Platão em diante, a filosofia tendo se feito no plano do conhecimento da verdade, é inimaginável o esvaziamento da consciência para o vazio. Nós falamos, somos uma civilização loquaz, nós queremos dizer o que é verdade, nós somos seres de discurso. Bom, então, lá os pré-socráticos, como antes deles os míticos, com as suas hibridações, centauros, que são e não são homens e cavalos, semideuses e semideuses, que são e não são, mulheres, homens, deuses, deuses, são e não são, questão de ser e não ser, ser ou não ser, não se punha para eles, mas foi uma questão fundamental para os pré-socráticos do século VI, e ali, como que, por acaso, como que por encanto, algum dia, eu já não vou mais ter tempo para isso, mas alguém precisava se debruçar ali e tentar entender por que eles fizeram uma revirada tão radical. Talvez não, eu vou arriscar aqui e dizer, de fato, uma mudança civilizacional. Tem uma Grécia de antes e uma Grécia de depois dos pré-socráticos. E nós estamos, na hipótese que eu tenho trazido para cá, passando por uma mudança civilizacional, por uma mudança de mundo, de modo que olhar para eles, de certa forma, nos espelha também. Bom por isso também. Então, eles procuraram um princípio, talvez até o uso da palavra princípio, que já é uma palavra bastante metafísica, né? Princípio de todas as coisas, que acaba confundindo com a ideia de causa remota, de arqué, de origem, né? Mas enfim, a palavra de que nós dispomos, mais genérica, mais vazia, de que nós dispomos é essa, princípio. Eles procuraram, tudo indica, um princípio que, não sendo nenhuma coisa, portanto, não pertencendo no concreto às multiplicidades do mundo, do cosmos, podia, esse princípio, dar conta dessa multiplicidade sem negá-la e, ao mesmo tempo, evitando que ela explodisse num caos incontrolável. Então, a experiência de ser dos pré-socráticos, eu pus no quadro na aula passada, envolve tanto a dinâmica cósmica, sublinhar, negrito, itálico, sublinhado, vermelho, cósmica, da physis, que só depois foi traduzida por natureza,
da physis, a força e a dinâmica de dispersão, de multiplicação, de plurificação de tudo, amada e temida, em composição com a força igualmente cósmica de Logos, que só depois foi traduzido por razão. E um mereceu uma lógica e o outro mereceu uma física em Aristóteles. Logos, a força que reúne, que concentra, o de todas as coisas. Há um fragmento de Heráclito que diz assim mesmo, do todas as coisas e de todas as coisas Outro, ouvindo não de mim, mas do Logos, é sábio dizer, como ele diz, homologue, dizer junto com ele, né? Tudo que é reversível, tudo. Então essa intuição, essa experiência da unidade com a multiplicidade, não uma unidade que impera na multiplicidade e converte a si, que é uma forma, é uma violência feita às multiplicidades. Não, a unidade com a multiplicidade com a unidade. Eu devo ter dado o exemplo físico, porque eu gosto dele, ele sempre produz bom efeito, da folha de papel, né? Uma folha de papel é uma unidade, é uma folha, a folha é uma unidade. Não há hipótese de dobrar a folha sem dobrá-la inteira, um lado e outro lado. Não há hipótese de rasgar a folha sem rasgá-la inteira. Ela é uma unidade, mas ela é uma unidade composta de 2 páginas. Sem 2 páginas não há folha. Mas sem a unidade da folha, as 2 páginas são uma quimera, uma ficção, não são nada. Como é que 2 páginas se sustentam fora da sua unidade de folha? Então, transponham com muitas cautelas, né, a folha ser e as páginas logos physis. Uma pertence à outra, mas não é a outra. Uma não é sem a outra, mas também não é só consigo mesma. É a unidade da folha que compõe a dualidade. A dualidade é o minimíssimo de multiplicidade. A dualidade das páginas. Bom, então essa extraordinária intuição de que a totalidade, tudo que há, e nós com tudo que há, nós não estamos fora. O fora vai ser estabelecido no século seguinte, no século dos sofistas, o quinto. Não tem fora aqui nos pré-socráticos. Não tem aquela distância que nós tomamos para ver adequadamente, uma distância, não é uma certa distância que a gente não sabe bem, não, a distância certa, porque as coisas estão definidas. Sujeito-objeto, por exemplo, uma coisa muito mais tardia, mas vamos usar, porque nos diz, né? Sujeito e objeto. O sujeito tem uma posição, o objeto tem outra posição. A distância entre eles é uma distância certa e, portanto, pode-se conhecer. E isso implica num fora. Não é assim, não foi assim, tanto quanto nós podemos imaginar na recolha de pensamento que, sobretudo no século XX, se fez sobre os recuperados pré-socráticos no século XIX. Esse fora não existiu para eles. Então, um fragmento, outro fragmento de Heráclito, que diz: sendo logos o que é comum, vão, no entanto, alguns supondo possuírem uma inteligência particular. O que é que ele está dizendo? Atenção, não se ponham fora do que é comum, fora da totalidade, acreditando que com sua inteligência particular vocês vão poder julgar a totalidade e dizê-la. Não tem discurso aqui.
A ordem do discurso é sofística e depois filosófica. Não tem discurso aqui, não tem o dizer da multiplicidade lá fora, não tem lá fora. Nós, os humanos, dentro das multiplicidades, múltiplos nós mesmos, movemos-nos tanto explodindo na multiplicidade de humanidade e recolhendo-nos na unidade do que depois se chamou o homem, a essência humana e tal, mas também os pré-socráticos não iriam por aí. O um e o tudo está no neutro plural, quer dizer, todas as coisas, todas as coisas sem nenhuma exceção. Portanto, nós não fazemos exceção, somos todas as coisas, todas as coisas. Então, essa magnífica intuição, em que não há separação, mas não há confusão, não há fora, não há separação nesse sentido, mas não há confusão, porque a força cósmica da dispersão convive com e na força cósmica da recolha, expandir e reter, sístoles e diástoles do ser, mostrar e esconder, que é a essência da experiência pré-socrática da verdade, e que eu disse aqui no começo da aula. Vamos tratar hoje dela como se eu tivesse já apresentado o corpo do pensamento pré-socrático. É essa intuição da unidade de tudo com tudo, multiplicidade e unidade, identidades e diferenças. Identidade não seria uma palavra ainda a ser usada, mas ela diz alguma coisa para nós hoje, porque nós estamos, assim dizem, em crise de identidade da nossa civilização, de nós como sujeitos, etc. Vamos botar lá, identidades e diferenças, tudo junto, tudo o mesmo cosmos. De novo Heráclito, cosmos, o mesmo em toda parte, não aqui mais, lá menos, o mesmo em toda parte, nenhum homem, nenhum Deus o fez, mas era, é e será um fogo sempre vivo, que se acende a intervalos e se apaga a intervalos. Era, é e será significa tudo que há eternamente, não tem começo nem fim. É um fogo. Fogo é a metáfora heraclitiana para serem todas as coisas, como a água foi lá para Tales no começo dessa história, né? Tales, o primeiro deles, diz Aristóteles, então deve ter sido o primeiro dos, contra Aristóteles vou usar a palavra, filósofos, né? Para Heráclito era o fogo. E por quê? Porque o fogo mostra a dinâmica de tudo. O fogo está sempre em transformação, está sempre mudando de cor, é azul, vermelho, amarelo, né? Que nós sabemos que indica a qualidade da temperatura, do calor, né? Mas no que aparece e transparece do fogo, essa dinâmica de alterações, de movimento, né? Dá bem a ideia dessa physis explosiva. Porém, como é que ele, aspas, negrito, itálico, sublinhado, vermelho de novo, define fogo? Ele diz: transmutando, repousa. Quer dizer, o movimento, a transmutação, a variação, a multiplicidade implica repouso, permanência. O fogo é sempre fogo, não é outra coisa. E sendo sempre, nenhum homem, nenhum Deus o fez, mas era, é e será, e sendo sempre, tanto repousa quanto explode. E às vezes mostra e às vezes oculta. Quando mostra é a explosão das multiplicidades, quando oculta é a recolha da unidade que como que apacenta o rebanho, né? E faz um de tudo e de tudo um, para recordar
fragmento de Heráclito que eu já trouxe para cá. Muitas vezes, aliás, devo ter trazido na aula passada, na aula anterior, porque eu adoro esse fragmento. Então, essa superintuição é tão preciosa para a história da filosofia, simplesmente porque ela foi congelada no século IV por Aristóteles e tendo deixado de ser usada utilmente para se pensar, ela não sofreu com o tempo, não teve desgaste, alterações, mudanças de paradigma, né? A limagem que os ventos, que as marés fazem nas rochas, não teve nada disso. Quando foi encontrada em fragmentos em terceiros, né? No século XIX, estava ali como que em estado puro. Se isso é uma fantasia da história da filosofia ou não, o fato é que não foi usado durante esse tempo todo. Disse-se logos, o tempo todo da filosofia, mas era como razão. Disse-se physis, o tempo todo da filosofia, mas como natureza. Nada disso é compatível com o pensamento pré-socrático. Logos e physis não têm esse sentido, são forças, e forças cósmicas. Não são atributos da alma ou realidade objetiva. Nada disso é compatível com o pensamento pré-socrático. Por isso ele é tão precioso. E ele chega num momento, nesse momento convulsivo nosso, nesse momento de possível passagem, mudança de civilização, de mundo, que provavelmente eles experimentaram pela primeira vez na nossa história, possivelmente pela única vez na nossa história, e nós estaríamos fazendo a segunda experiência de mudança, não de paradigma dentro da nossa civilização, houve muitas, mas de civilização, de mundo. Eles, os pré-socráticos, instauraram um novo mundo, na ordem de serem todas as coisas igualmente, e no entanto diferentes todas elas, unidade e multiplicidade, né? Logos physis, e fecharam a porta para a experiência anterior, a bela experiência mítica, a experiência homérica, o tempo dos poetas. Eles fecharam a porta, os pré-socráticos. Há um outro fragmento de Heráclito, que eu me lembro de ter citado aqui na aula passada, mas vai de novo, que diz: Homero merecia ser varrido das feiras abastonadas, também aquele Arquíloco. Então, os poetas, Homero, o grande poeta épico, e Arquíloco, um dos maiores representantes da poesia lírica, a que passa pelo corpo, né? Portanto, pelas multiplicidades, pelas paixões, etc., merecem ser varridos das feiras abastonadas. Por quê? Porque mentem. Porque um centauro não existe. Porque não é possível, e isso nós herdamos dos pré-socráticos, mais propriamente de Parmênides, o suposto, assim visto por Platão, adversário de Heráclito. Não é possível ser e não ser ao mesmo tempo. Aliás, não é possível não ser. Mas para um mítico, e aí estamos falando de 10, 9, 8, 7 séculos, 10, 9, 8, 7, mais ou menos, para um mítico não há nenhum problema em um centauro ser e não ser ao mesmo tempo. Ele verdadeiramente, se a palavra ocorresse a eles, ele verdadeiramente é um homem, não há dúvida quanto a isso. Tem qualidades de homem. Um deles, Quiron, era um grande médico, né? Mas eles verdadeiramente são cavalos.
Eles têm corpo de cavalo, pata de cavalo, rabo de cavalo, né? É o quê? É cavalo. Mas não é cavalo, que é homem. Mas não é homem, que é cavalo. Então é e não é ao mesmo tempo. Isso é inteiramente intolerável para quem procurou e encontrou em serem igualmente todas as coisas, uma vez que nada não é, são os pré-socráticos. A possibilidade de ser e não ser ao mesmo tempo é nula. É nula. Parmênides, o presumível adversário de Heráclito. Digo assim, o presumível adversário, porque nós sabemos, Platão viu Parmênides como adversário de Heráclito e Heráclito como mestre dos sofistas. Mas isso foi 2 séculos depois. E foi num contexto do desarranjo absoluto que os sofistas tinham feito, quando disseram que Físis, primeiro, era menor do que Logos. Dissimetrizaram aquela unidade densíssima da folha, separaram uma página da outra, estouraram o ser, evidentemente, né? Estouraram a folha. E botaram Logos acima de Físis, porque Logos é a qualidade humana de pensar e dizer, e Físis é caos. Pronto, o fora está estabelecido aí, a linha do fora está estabelecida, e o que é que compete a nós humanos? O discurso. O discurso. Então, esse desarranjo completo, se nós tivermos em vista os pré-socráticos, esse desarranjo completo dos sofistas teve que ser encarado pelos filósofos quando eles vieram para atacar os sofistas numa espécie de efeito colateral, que foi o de que, então, se a natureza, não é mais aquela física, se a natureza é caos, não há verdade, porque o discurso não é capaz de dar ordem ao caos. O caos é lá fora, pronto, lá fora está instituído, a linha do fora. O caos é lá fora. O logos, a razão, a linguagem, que nos pertence e que nos fazem diferentes do lá fora, pronto, agora o homem está fora da totalidade e não há mais totalidade, não tem capacidade de pôr ordem onde não há ordem. No caos não há ordem. Portanto, esse portanto é uma palavra pesada, né? Portanto não há verdade. Os filósofos atacaram aí no não há verdade, por isso que a epistemologia vai entrar agora e vai entrar com as pedras pretas. Atacaram aí no não há verdade e ganharam. Podiam ter perdido. Ganharam. Não atacaram no grande movimento filosófico dos sofistas, que não foi dizer que não há verdade, foi dizer que logos e físis não habitam o mesmo todo, portanto não há todo. Logos é coisa nossa, e físis é o eles lá fora. Foi a primeira polarização, é o eles lá fora. Então, olhando dessa maneira, e foi dessa maneira que Platão precisou olhar, era preciso recompor a possibilidade da verdade, como se pudesse voltar aos pré-socráticos de 2 séculos antes. Não se voltou, porque Platão cindiu o pensamento pré-socrático ao opor o bom Parmênides ao mau Heráclito e associar Heráclito, aquela dinâmica do tudo flui. Eu sempre digo aqui, isso não é um fragmento de Heráclito, é o sentido que a gente dá ao seu pensamento. Mas ninguém se banha 2 vezes nas águas do mesmo rio, enfim, tudo está em fluxo. Esse Heráclito do tudo flui junta lá com os sofistas. Ele disse várias vezes, Platão, Heráclito é o mestre dos sofistas, e escolheu Parmênides, o adversário de Heráclito. Ele o viu como adversário, teriam sido ou não. É possível, não é, que irmãos, os dois, Heráclito tenha olhado mais para a dinâmica do movimento da físis, por isso usou o fogo, e Parmênides tenha olhado mais para
permanência a que ele deu uma natureza estática, imóvel, imutável, que são palavras dele, do Logos. Pode ser. Eles se completariam se fossem para uma mesa redonda e percebessem, afinal de contas, que ambos estão falando do mesmo, que é serem todas as coisas e nada não ser. Mas Parmênides disse, como se Heráclito tivesse dito o oposto, que não é possível nem pensável o que não é. E o que é não pode nem ter origem nem fim. Porque se tiver origem, e Heráclito iria um pouco nessa direção, né? Se tiver origem, o que é um dia já não foi, ainda não era, veio a ser. E essa ideia do vir a ser é atribuída por nós a Heráclito, veio a ser, e depois deixou de ser, declinou, pereceu, e portanto ali ser e não ser estariam em certo equilíbrio, e isso não é possível. Esse é o Parmênides que nós lemos, porque Platão o leu assim. Terá ou não terá sido isso? Não sabemos. Terá ou não sido um efetivo adversário de Heráclito? Não sabemos, eu não acredito, mas aí ninguém me perguntou. Então, a experiência mítica de que ser, não ser, não importam, porque o que importa são as hibridações, são as misturas, as mulheres com as águas, são as ninfas, os homens com os cavalos, são os centauros, as mulheres com os deuses, são os semideuses ou semideuses, e assim, né? Assim por diante. Isso foi uma experiência magnífica, da qual não nos restou nada a não ser os contos, porque a maneira de sistema de linguagem que os míticos sacarolharam do seu ethos, quer dizer, da sua experiência de estarem os homens no mundo entre o que eles não são, que foi essa experiência de hibridações, essa experiência era narrada. O sistema de linguagem dos míticos foi, aparentemente, a narrativa, palavra tão nossa contemporânea hoje, que por mim seria abolida dos dicionários. Foi a narrativa. Quando os pré-socráticos fecharam a porteira para o acesso aos míticos, e não só os pré-socráticos, 2 séculos depois, Platão baniu da República os poetas todos, inclusive Homero, porque Homero mente. Quando essa porteira foi fechada de modo que nós não temos mais entrada nela, está no nosso passado, mas é uma experiência que nós não conseguimos mais fazer. Estamos ainda procurando fazer a experiência que os pré-socráticos fizeram como experiência e não como teoria, de ser, de serem, adoro infinito flexionado que a gente tem, né? De serem todas as coisas, infinitivo flexionado. Quanto aos míticos, não chegamos lá, não chegamos lá. Quando os pré-socráticos fecharam essa porteira, muraram, chumbaram, cimentaram, e nós não passamos mais, estava havendo ali, pode-se especular assim, estava havendo ali uma mudança de civilização. Ali começou a civilização grega, em que nós nos reconhecemos como sendo a nossa originária. Foi o que Heidegger fez. Se nós formos aos pré-socráticos, não para sermos pré-socráticos de novo, não dá. 26 séculos correram em cima disso e que tem que ser reconhecidos e valorizados. Fizeram grandes coisas nesses 26 séculos. Mas para tentarmos ouvir o pensamento em pré-socrático, nós recuperaríamos a nossa origem perdida.
Essa perda não foi pura negatividade, porque dela nasceu a filosofia como nós a conhecemos, e a filosofia fez imensíssimas e excelentes coisas, né? Mas recuperaríamos a nossa origem que está lá, e que ele atribui sobretudo a Heráclito, Parmênides e Anaximandro. Então, pensar esses três, que ele chamou os pensadores originários, radicalmente significa indo às raízes do pensamento e não pensando os pré-socráticos da maneira filosófica de Platão e Aristóteles. Então, ali pode ter sido feita uma mudança de civilização. E nós estamos na mesma posição hoje, a segunda. Só houve uma antes. Por isso nós não temos instrumentos. Só houve uma, nós estamos na segunda. Talvez, né? Isso é uma hipótese, mas tem tantos sinais. Nós estamos na segunda. Usar os artífices da primeira é, pelo menos, um ato de esperteza filosófica, né, que nós vamos fazer. Mas não é só isso, porque o que os pré-socráticos fizeram, e quando eu apresentei, eu chamei aqui metafisicamente, porque eu estou fazendo uma separação, né, o corpo do pensamento pré-socrático, a sua experiência do real como totalidade em movimento ou em permanência, segundo se seja Heráclito ou Parmênides, mas uma totalidade a que nós humanos pertencemos sem haver fora, e todas as coisas um. Essa experiência, eu estou chamando aqui agora o corpo do pensamento pré-socrático, e já é uma paulada, porque hoje eu espero ainda chegar à alma, que eu prometi, que é a experiência deles de verdade. Afinal, a gente está tratando nesse curso de real e verdade. Nós estamos numa época que nós definimos por duas palavras. Definimos por muitas, mas essas duas palavras são pregnantes para o que nós estamos experimentando e o que eu quero dizer aqui nesse curso. Uma é meio ambiente. Meio ambiente é uma palavra mais ou menos privativa dos ecologistas. Então, a preservação do meio ambiente. Mas o que quer dizer meio ambiente? Quer dizer que nós humanos, que estivemos fora do mundo, olhando-o de longe, analisando, julgando e utilizando-o em nosso benefício, foi como se definiu a ciência, né? Conhecer a natureza para usá-la em benefício da humanidade. De repente nos encontramos, o fora quebrou, e de repente nos encontramos dentro da natureza. A natureza é o nosso ambiente, cujo meio nós ocupamos, e isso ainda é uma arrogância, mas ok, tudo bem por enquanto, cujo meio nós ocupamos e que é o meio que nós ocupamos. Ela própria, a natureza, é o meio, como se diz, um meio de cultura, quer dizer, ali onde fervilham as bactérias e tal. Ela é o meio que nós ocupamos, no meio de cujo ambiente nós estamos, de modo que meio ambiente já é uma fusão de natureza e, em falta de melhor palavra, humanidade. É uma fusão. Não é simplesmente a natureza que nós, com uma economia sustentável, devemos preservar. Claro, tudo isso é excelente, não há dúvida nenhuma. Mas o sentido pensante da palavra, da locução, meio ambiente, significa acabou fora, nós estamos dentro. O morcego pôde nos beijar por causa disso. Nós estamos dentro. Não tem mais fora. Estamos dentro
aí contidos, esse dentro que um dia foi o nosso fora desprezado, é hoje o ambiente no qual nós somos e fora do qual nada há. Isso é uma experiência que lembra os pré-socráticos. Aquela experiência de real, comunidade e diversidade, né? Simultaneamente. Ainda temos muito que andar para esse simultaneamente nos chegar, né? Simultaneamente, tem uma palavra que eu gosto de usar, que é comoção. Comoção tanto é uma emoção positiva, um desvelo, e como nós vamos ver quando a alma dos pré-socráticos aparecer aqui, a verdade, o desvelar o oculto é também um desvelar-se na direção da realidade a que pertencemos, lá nos pré-socráticos. Então, essa palavra desvelo, que tanto diz carinho quanto desocultação, eu ponho um pouco como sinônimo assim da palavra comoção. Tem uma natureza semelhante. Comoção é um movimento junto com. Então, comovermos-nos, os humanos, pode significar movermos-nos junto com o movimento da natureza. Estarmos dentro e junto com o movimento da natureza, que é nosso meio, que é o ambiente cujo meio também nós ocupamos. O ambiente cujo meio nós ocupamos. Ainda é, como eu disse há pouco, uma arrogância, mas já é um dentro, acabou a linha do fora. Então, a comoção, o desvelo podem ser as qualidades opostas ao ódio circulante hoje, que envolve a natureza e a humanidade. O meio ambiente é o ambiente em cujo meio estamos e cujo meio centro nós supomos ser. Isso dá à nossa época a qualidade, uma qualidade cientificamente descrita, possivelmente tendo começado aí pela Revolução, começo da Revolução Industrial, é uma época geológica chamada o Antropoceno. O Antropoceno é uma época geológica que se caracteriza pelo fato de que nós humanos, estando no centro da natureza, toda a ação nossa produz um efeito geológico imediato e a natureza reage, porque é o nosso ambiente, reage sobre nós com o efeito geológico que a nossa ação produziu. Quantas vezes eu já falei aqui do degelo das calotas polares, a subida de nível dos oceanos, o desaparecimento das ilhas da Melanésia, onde pessoas moravam, viviam, perderam não só suas casas, como numa enchente se perde, perderam seus países. Já aconteceu, né? E mais acontecerá. E a questão climática de subir acima de 1,5 ponto pode ser irreversível do ponto de vista da desertificação do planeta e, em outros lugares, das enchentes avassaladoras que nós já estamos experimentando. A relação de inverno e verão já está mudando, né? Então, o Antropoceno é essa época geológica decorrente do fato de que nós nos encontramos no meio da natureza, que é nosso ambiente, e agimos sobre ela, que age sobre nós. Então, essas duas caracterizações da nossa época se deixam tocar, me parece, se deixam tocar por essa intuição pré-socrática da totalidade sem fora, em que nós, humanos, habitamos o mesmo lugar das pedras e do voo dos pássaros. Logos physis, forças cósmicas, forças
cósmicas. E nós estamos falando agora de cosmos. Não estamos mais falando de nós aqui, a humanidade e ela lá, a natureza. Ainda usamos essas palavras e essa distinção e essa linha do fora. Não caiu tudo de repente como um muro de Berlim, não é? Mas nós estamos agora falando do cosmos, porque o lugar da nossa habitação, onde se dá o antropoceno e suas peripécias, é o planeta. A gente dizia o mundo é relativo, porque nós humanos criamos para nós um mundo quando exilamos a natureza, e esse mundo é a cultura. Nós muramos a cultura para nos proteger. Não tem a musiquinha? E o mato cresceu ao redor, ao redor. O mato cresce ao redor, mas nós estamos protegidos dentro das nossas muralhas. Isso é a cultura. E essa cultura é o nosso mundo, é o mundo humano. Não é mais de mundo que se trata nesse sentido, é do planeta. E no planeta, cultura e natureza estão juntas. Nós não sabemos a língua do planeta, ele não precisa saber a nossa. Ele age inintencionalmente e produz efeitos sobre nós, e nós depois vamos tentar entender, porque é o que constitui a cultura, né? Tentar entender, e a cultura não está abolida, mas nem será, espero, mas a totalidade em que nós vivemos hoje é o planeta. E o planeta não é uma totalidade fechada, o planeta pertence a uma galáxia, que pertence a um conjunto de galáxias, que pertencem ao cosmos, ao universo. O cosmos volta agora aqui como força, como uma força que a ciência qualifica, sobretudo pela gravidade, mas não só, o eletromagnetismo, enfim. Aí a física, a astrofísica, a cosmologia tem muito a nos dizer e alguma coisa dirão, espero, ainda nesse curso. Mas, para vocês, assim, mão no coração, não parece que o pensamento pré-socrático, nessa sua compreensão do real como totalidade, múltipla e una, sem fora, nos faria um grande favor se pudesse vir ser pensada aqui na época que nós vivemos do meio ambiente do antropoceno, quando pode ser que nós estejamos mudando de civilização. A palavra pós-verdade fica piscando aí para a gente se lembrar do que eu quero dizer com isso, né? Estejamos mudando de civilização e mudando de mundo, como os pré-socráticos terão possivelmente feito. É a segunda vez. Olha que privilégio. Os pré-socráticos fizeram uma vez, ficaram congelados até poderem chegar a nós que estamos fazendo pela segunda vez. Nesse meio tempo não se fez. Então, usar os pré-socráticos em nosso benefício, né? Sem nenhuma intenção de exploração em nosso benefício, quer dizer, deformando esse pensamento para retirar dele o melhor que a gente possa, deixá-lo exangue, né, morto lá, não, trazê-lo para cá vivamente. Insisto, não é para nos tornarmos pré-socráticos. Nós somos altamente, beneficamente, alegre e jubilosamente devedores de 24 séculos de filosofia como ponta de lança de uma civilização do real e da verdade, uma que começou de certo modo como filosofia no século IV a.C., nós já sabemos que começou antes, mas no século IV a.C., e por isso nós vamos trazer Aristóteles, em que real e verdade se dissociaram. Eu penso sempre, e ensino aos meus alunos da graduação, lá no primeiro período, espero não estar fazendo mal a eles, porque pode não ser assim, mas eu penso sempre que
depois do desarranjo dos sofistas, depois que ficou, se pode dizer dessa maneira, absolutamente claro que o real não conta, porque é caos, e que portanto não há verdade, os filósofos, então logo se instituíram para lutar com os sofistas, e mesmo contra os sofistas. Eles deviam ter levado os sofistas mais em conta, porque foram grandes pensadores, mas contra os sofistas, pelo flanco da verdade, ignorando a mudança de status radical, quando logos e physis foram dissimetrizados e logos superior a physis pôs physis no inferno, no lugar do caos. Quando os filósofos criaram a filosofia como nós a conhecemos, a primeira questão que eles tinham para enfrentar, quer a enunciassem expressamente, quer não, foi, mas afinal de contas, o que é real? O que é real para nós? Porque esses gizes têm uma tendência ao suicídio, eles vêm correndo pela mesa e caem. Porque para os sofistas nós sabemos, o real é caos, mas nós não estamos de acordo, porque isso leva à consequência de que então não há verdade. E nós queremos demonstrar que há verdade. Ela é custosa, ela não se dá diretamente, ela precisa ser buscada. Para isso nós precisamos de métodos. A maiêutica de Sócrates, a dialética de Platão, a lógica de Aristóteles, nós precisamos de métodos. E precisamos ser muito atentos ao método, a epistemologia vai entrar aí. Atentos aos métodos. Mas ela é possível. Nós temos onde buscá-la, que é no real. Onde ela está imperfeita, cópia das ideias para Platão, simulacro das cópias, enfim, está imperfeita, mas está lá. Se nós soubermos, no caso de Platão se nós tivermos memória do que sabemos, do que já sabíamos, antes de o corpo vir limitar o nosso saber e pô-lo no ouvido, pô-lo na desmemória. A filosofia traz do esquecimento para a memória, e aí é que a verdade, tanto quanto possível, porque ela só é possível para os deuses, mas tanto quanto possível vai se manifestar no caminho, na busca, em via. Bom, mas o que é real? Porque enquanto não se tiver a intuição do que é real, como é que nós vamos saber como chegar a ele? E é isso que nós queremos fazer, para provar aos sofistas que há verdade, sim, e que eles estão errados. Então, uma ontologia, ontos é o ser, ontologia, logos, que agora é razão, aplicado ao ser, que agora é substantivo. Não é mais aquele verbo no infinitivo, infinitamente válido para todas as coisas que são, visto que nenhuma coisa não é. Não. Ontos agora é algo, é um ente entre entes, é o maior ente, é o então. Esse lugar vai ser ocupado um dia por Deus. É possível intuir ser, o ser, Platão disse, as ideias e suas cópias. Aristóteles disse usia, palavra intraduzível, mas que os latinos traduziram substância, interpretaram substância. Eu considero que é uma boa interpretação, tradução. Então, a primeira coisa é saber, sem ainda conhecer, o que é ser, o que é real, o que é real. Enquanto não soubermos isso, não intuirmos isso, não sacarmos isso, mesmo antes de conhecer isso e poder falar sobre, nós não nos deslocamos do plano dos sofistas, porque é possível então que o real seja caos mesmo, e que a verdade seja impossível. Depois que nós sabemos isso, vamos dizer em termos de Platão,
Depois da teoria das ideias, esse depois, naturalmente, não é primeiro um, depois o outro, com uma linha no meio, separando e não deixando vasos comunicantes. É claro que essas coisas vão se fazendo mais ou menos ao mesmo tempo, par e passo, mas na hora de definir uma estrutura, um paradigma para esse tipo de pensamento filosófico na antiguidade, né, me parece que é razoável dizer que primeiro ontologia e depois, supondo sabermos ainda sem conhecer, de ser algo que nos permita dizer não é caos, decidirmos, mas agora já temos bom material para isso, decidirmos como se conhece o real, de tal modo que a verdade seja garantida, que a filosofia seja uma garantia da verdade. E isso que a gente pode chamar teoria do conhecimento, que na época se chamou gnoseologia, gnose é o saber, né? E que hoje se chama epistemologia. Que se aplicou originalmente, sobretudo, à ciência episteme, né? Mas vale para todas as ordens de saber. Então, o primeiro movimento é esse, o segundo movimento é a epistemologia. Em termos de Platão, já que eu estou dando Platão como exemplo, isto significa que há um diálogo de Platão, Mênon. Mênon era o escravo de um amigo de Sócrates. E estavam Sócrates e o amigo conversando, e o amigo perguntou: Sócrates, é possível saber e não saber ao mesmo tempo? Claro que ele esperava a resposta não, né? E Sócrates disse: claro. Como assim, claro? Você esquece, não é isso? Você esquece. Você só pode esquecer o que você sabe. Quando você esquece, você deixa de saber. Mas é preciso que você saiba para poder esquecer. Então, é possível saber e não saber ao mesmo tempo, uma vez que o esquecimento contém em si um saber deslembrado. E aí ele chamou Mênon e disse: quer ver como Mênon sabe geometria? E foi perguntando até que finalmente Mênon definiu ponto, linha, figura, volume, enfim, tudo da geometria, que era a ciência rainha na época. Então, para Platão, a garantia do conhecimento verdadeiro é a reminiscência, é a memória, que é despertada pela filosofia, ou seja, por uma disciplina em todos os sentidos da palavra, uma dura disciplina. E não é simplesmente a memória daquilo que se contém na alma, é a memória do que a alma, antes de vir servir a um corpo, contemplou junto às ideias, quer dizer, as formas puras, perfeitas de tudo o que há, e que tem qualidade divina. Às vezes ele diz a procissão dos deuses, as carruagens da procissão dos deuses, referindo-se a essa volta da alma na direção das ideias já contempladas antes de virem dar vida, animar um corpo, que as faz, a elas almas, esquecer. O corpo demanda, e a alma atende. É o princípio ativo, é o princípio animado do homem. E aí esquece, mas pode lembrar. E ao lembrar, não simplesmente se lembra do que esqueceu, se lembra de ter esquecido aquilo que viu antes de saber, ou seja, as ideias. Usando Platão como exemplo, que ele se presta bem a isso. Ver as ideias, nunca se verá as ideias, só na morte, porque o corpo que é, Platão disse, que Sócrates disse, esse túmulo da alma, na morte a alma se liberta do corpo e sobe de novo na direção das ideias.
que já tinha contemplado e esquecido. Então, o que se vai lembrar não são conceitos, ideias na cabeça de um sujeito que não havia, que foram esquecidas porque o corpo tem paixões, desejos, fome, frio, sede, sexo e o que for. São as ideias, as formas puras que são reais para Platão. A ponto de Aristóteles ter dito que Platão tinha criado um mundo das ideias, que são reais, são a dimensão inteligível de tudo que há. E aqui nós, essas coisas todas que estão aqui, são as cópias, portanto, a dimensão sensível de tudo que há, e elas se articulam. Mas o determinante são as ideias. Então, a lembrança, tanto quanto possível, das ideias que o corpo fez esquecer. Não de conceitos esquecidos ou de ideias na cabeça de um sujeito, mas das ideias, da realidade, do real, que mais se conquista depois da morte, mas aí já a filosofia não tem o que fazer. Então, a epistemologia, aqui no caso, como é chamada, a teoria da reminiscência. A epistemologia serve para nos dizer como chegar à verdade de um real cuja intuição primeiramente nós tivemos na especulação ontológica, que ainda é insegura e que precisa ser bem concretizada através de métodos, de modo a nós podermos recontemplar as ideias ou ver as formas de Aristóteles, que se contém em toda a substância, junto com a matéria, que é o que faz diferença. Esse giz branco é diferente de gizes amarelos, mas tudo é giz. Então, e com isso, construir por abstração a verdade, que agora é conceito na mente de alguém, que se expressa numa definição, que pode ser depois comparada, quando se diz isso é um giz, mas aí esse giz já não está mais importando. No começo importou demais. Sem esse giz e a comparação com esse giz, que nos faz supor que há aqui uma semelhança suficiente para nos fazer pensar sobre identidade e diferença desses dois, aí começa-se a abstrair do fato de ele ser branco não é relevante, ele podia ser amarelo, azul, verde, tem aqui dentro dessa caixinha. Vai se abstraindo, e quando se chega ao conceito de giz, esse pobre giz, esses pobres gizes que estão na minha mão já não valem nada, mas no início eles foram absolutamente fundamentais. Nesse sentido, Aristóteles é o avesso de Platão. Eles não são cópia da ideia de giz, eles são o ponto de partida, a singularidade, o indivíduo do qual se parte para chegar lá ao gênero, que é conceito, e que vai dar definição e encerrar o processo de conhecimento. Tudo é epistemologia, é lógica. O que aconteceu aí que gerou a filosofia como nós a conhecemos em todas as suas escolas? Mesmo nas escolas menores, chamadas menores, são imensas, aquelas que seguiram a pergunta de Sócrates a quem se aproximava dele: você está cuidando de si? As filosofias do cuidado de si, estoicismo, epicurismo, mesmo o ceticismo, até o cinismo, são chamadas escolas menores porque não seguiram a via real que Platão seguiu, Aristóteles, e depois são os grandes sistemas, quando Sócrates, o mesmo Sócrates, usava o mandamento délfico, o mandamento dos templos gregos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o cosmos. Conhece-te a ti mesmo, isso ele dizia, consta que dizia, conhece-te a ti mesmo. Daí Platão e depois Sócrates tiraram a conclusão de que filosofia é coisa de conhecimento. E aí veio a ontologia, a epistemologia. Mas essas escolas menores que eu acabei de nomear, não foram pela ontologia e epistemologia, não foram pela busca da verdade,
foram pela busca da felicidade, que tem como ponto de partida cuidar de si. Você está cuidando de si? Então, vamos ver. E o cuidado de si é um trabalho de si sobre si, que tem técnicas, algumas delas que têm nomes que foram incorporados pelo pensamento cristão: exame de consciência, abstenção, transcendência. E nesse caminho, se for bem, um dia a verdade vem ao nosso encontro. Isso é misterioso, onde é que ela estava escondida? A verdade vem ao nosso encontro e nos ajuda. Esse é o papel da filosofia, como uma espécie de bengala, quase de muleta, né? É o papel da filosofia para nos ajudar a chegarmos à felicidade. É bem diferente. Mas mesmo aí há uma física, uma lógica e uma ética. Nos estoicos e epicuristas, sobretudo, sabe? Os céticos e os cínicos têm uma outra qualidade, mas eles foram achatados. Do que fizeram então essas filosofias, das quais saíram depois as ciências? As ciências no Renascimento, no moderno, saíram da filosofia da teologia medievais, saíram tanto no sentido de que se produziram a partir delas, quanto que se opuseram a elas para poderem nascer. Então saíram fora, saíram de dentro, saíram fora. As ciências e as técnicas, esse mundo em que nós vivemos agora, em que a filosofia decaiu a ponto de se poder dizer que ela não tem mais função, como se diz, e a ciência se converteram, as técnicas, porque se converteram à utilidade e à eficácia, e a tecnologia, hífenzinho, né, para lembrar que técnica é um radical, saber fazer, know-how, e logos é um outro radical, saber. Então, saber e o saber fazer se reuniram ineditamente, ali por meados do século XX, para constituir um novo paradigma de pensamento, paradigma tecnológico, da eficácia científica. E depois, na hora da globalização do final do século, Revolução 2.0, do consumo. Então, o que essa separação entre ontologia e epistemologia, separação complementar, de que aparentemente os filósofos precisaram para enfrentar os sofistas, o que ela fez foi determinar a prevalência do conhecimento sobre o real. Portanto, a prevalência da verdade sobre o real, supondo que conhecimento só pode ser conhecimento verdadeiro. O conhecimento não verdadeiro não é conhecimento. Então, quando no século XVII, Descartes levou às últimas consequências esse movimento aí, o que é que ele fez? Ele condenou seu corpo a não ser seu, a pertencer ao mundo das coisas extensas, como ele chamava, res extensa, quer dizer, as coisas que ocupam lugar no espaço, e tudo que se sabe delas é que ocupam lugar no espaço e estão lá fora. Nos chegam pelos sentidos, e os sentidos enganam, o corpo está sendo condenado aí, e os sentidos enganam. Então é necessário duvidar dos sentidos. Bom, mas nós sonhamos. Então, se pelos sentidos eu vejo que estou aqui de pé na sala 126, dando uma aula com vocês, me alegrando pelas suas presenças, etc. Pode bem ser que isso seja uma ilusão. Bom, mas só um louco não seria capaz de perceber que isso é uma realidade. Porque nós sonhamos. E quando nós sonhamos, eu sou capaz de sonhar isso aqui. E, portanto, isso não será real, um real dado pelos sentidos, será um real dado pelo sonho. Mas qual é a qualidade de real de um sonho? Onde a gente sonha, por exemplo, sereias, que são misturas de peixe e mulher, que não existem.
Aí faz um esquematismo em cima dos sonhos, conclui que existem elementos mínimos mesmo no sonho, e que a gente então, existem elementos mínimos também, faz um salto aí no conhecimento, quer chegar à verdade. No conhecimento, esses elementos mínimos são os matemáticos, não os físicos. A física precisa ir lá fora para comprovar, a matemática não. A aritmética, a geometria, elas são verdadeiras em si mesmas, sempre 2 mais 3 serão 5 e um quadrilátero terá 4 lados. Mas não, porque Deus, que é todo-poderoso, pode querer que eu me engane sempre, porque que eu me engano eu sei, portanto ele deixa que eu me engane. Ele pode querer que eu me engane, e que portanto 2 mais 3 não sejam 5 e um quadrilátero não tenha 4 lados, e que portanto mesmo a matemática, que seria o mais simples dos conhecimentos, cai. Aí é a dúvida universal, a dúvida metafísica, que chega até a Deus. Ele dá uma salvada, porque não era doido. Então cria nesse lugar, mas é o lugar de Deus, ele chama o gênio maligno. O gênio maligno era uma força, ele diz no nota de pé de página que isso é um artifício psicológico. É uma força que aposta tudo que tem em me enganar, inclusive quanto a 2 mais 3 e ao quadrilátero, 4 lados e tal. Mas é Deus, né? Descartes. Então, por que ele está fazendo esse movimento que está na primeira das meditações metafísicas? Para mim, o livro mais importante dele, Meditações Metafísicas. Na primeira meditação, ele chega à conclusão de que não pode saber nada que venha do corpo. Então, na segunda meditação, revisando isso, se ele puder ter uma certeza que não venha do corpo, depois de ter duvidado de tudo, essa certeza tem que ser absoluta, porque venceu toda a dúvida. E essa certeza acaba sendo a de que, se eu sou enganado, eu preciso existir para ser enganado. Se eu, para me defender do engano, duvido de tudo, eu preciso existir para duvidar de tudo. Então, a primeira certeza é eu sou, eu existo. A segunda é eu sou uma coisa que pensa, eu existo enquanto pensar. E a terceira é mais fácil conhecer o pensamento do que as coisas sensíveis. O que deu o famoso penso logo existo, né? O cogito ergo sum, que está em outro, no discurso do método, que é a introdução ao livro, não é? Bom, o que ele está fazendo aí? Ele está levando ao extremo a dissociação entre ontologia e epistemologia. O que ele está dizendo é, real não é o mundo lá fora, esse só pode vir pelos sentidos, e os sentidos enganam o que eu sei. O que eu não sei é distinguir quando as impressões que me vêm pelos sentidos enganam e quando não. Eu levaria a vida inteira fazendo essa distinção. Então, proponho duvidar hiperbolicamente, como ele chama, duvidar de tudo, sem exceção, que venha pelos sentidos. É essa a construção que eu... Então, é a epistemologia que vale. E o que é a epistemologia? É que o real está na minha mente, minha, não na mente do homem, de todas e todos nós, está na minha, 00375055991, esse é um CPF, está na minha mente. Na minha mente, está aí está o real é a ideia. As ideias estão na minha mente, elas não foram extraídas do real, por isso são chamadas ideias inatas, elas não tiveram nascimento no real. Isso nós já vimos que isso que dá. Estão na minha mente, confusas, é natural. Agora eu vou aplicar o método dedutivo, indutivo, vou limpar, e essas ideias se tornarão claras e distintas. Quando elas estiverem claras e distintas, continuam na minha mente. Eu posso fazê-las desfilar diante de mim quem? O sujeito.
Agora aparece o sujeito, e o sujeito é o centro da cena. Tudo, inclusive os universais, tem que passar pelo crivo do sujeito. Então eu posso fazer agora as ideias desfilarem diante de mim para ver quais se combinam e com isso estabelecer discursos. Nos discursos é que a verdade está, ou o erro. Quando se constata o erro, volta-se atrás, porque o método foi mal aplicado, aplica-se bem e chega a ser verdade. Então ele tem a metáfora do teatro filosófico. É um teatro onde no palco estão as ideias desfilando e tem um quem vai ao teatro espectador. Tem um espectador só, que é o sujeito. E ele decide que ideias ideias simples, podem se combinar em ideias, ele dizia, complicadas, é como se dizia na época, hoje nós diríamos complexas, né? Em ideias complexas, que por sua vez, combinadas em si, dão um discurso, que por sua vez, produzem a verdade. Nesse momento, a epistemologia está matando a ontologia. Tem razão isso, tem motivo. Evitar a razão. Tem motivo. É que o pensamento moderno, desde o Renascimento, o pensamento moderno quer se livrar da metafísica e da teologia medievais, que puseram Deus lá no topo, o Criador de todas as coisas criaturas, e a relação então do que é real e do que é conhecimento, inteiramente atravessada pela religião. Não só, mas atravessada por uma religiosidade que não havia na filosofia grega, na filosofia originária dos gregos que nós herdamos. Né? Santo Agostinho, século V, herdou de Platão, neoplatônico que foi. Santo Tomás, século XIII, estou só citando dois imensos, herdou de Aristóteles, neo-aristotélico que foi. Tão grande que a gente fala no pensamento aristotélico-tomista. Herdaram dos gregos, mas cristãmente. O Renascimento quis se livrar disso, se livrar sobretudo de Aristóteles e procurar o Platão verdadeiro, não o Platão neoplatônico, de Santo Agostinho e dos outros todos, que vieram antes e depois dele. Mas o Platão verdadeiro, fazer ressurgir, ressuscitar, daí a ideia de renascimento. Criar de novo a academia platônica, criaram em Florença, entronizaram um filósofo da época, Marcílio Ficino, como o novo Platão, com coroa de louros e tudo. Né? Então, a necessidade de se separar da Idade Média, que aliás só se chama de média por causa disso, ela está no meio entre um momento luminoso greco-latino e outro momento que pretende ser luminoso, o do Renascimento. Então ela é a Idade Média, a Idade das Trevas. Criaram-se ali as universidades e as catedrais rasgaram para o céu. Bom, Idade das Trevas. E desde o Renascimento o que se quer fazer é livrarmos-nos de todos os cantos de sombra, de superstições religiosas que a Idade Média produziu. Com isso sair fora da metafísica e da teologia medievais. O sacrifício do corpo em benefício da mente pura, minha. Descartes escreve aos doutores da Universidade de Paris, da Faculdade de Teologia da Universidade de Paris, dizendo, olha, não me condenem, eu vou usar só a razão natural, não vou ter recurso à religião, à teologia, a nada, mas eu vou provar a mesma coisa que vocês querem provar, a existência de Deus e a imortalidade da alma. Mas para isso eu tenho que me livrar da metafísica, da teologia medievais, para poder usar a razão em estado puro, a razão humana e apenas humana, que bota corpo e alma e despreza o corpo. O corpo vai ser parte das coisas extensas, enquanto eu, o sujeito, sou exclusivamente a coisa pensante, res cogitans, a coisa que pensa. Meu corpo não pensa, então ele não é sujeito. Ele não é sujeito, ele é objeto, ele pertence ao mundo dos objetos, das coisas sensíveis que enganam. Então, a epistemologia não é por culpa dela, não. Aqui, ela tinha um papel fundamental.
e estava articulada a ontologia. Progressivamente e em grande parte pelo trabalho magnífico, mas mal visto depois, da antiguidade tardia, a patrística, já é filosofia e teologia cristã, tem seu topo em Santo Agostinho no século V, e depois a Idade Média, a escolástica, tem seu topo em Santo Tomás do século XIII. O que estes fizeram, porque supunha Deus, o que estes fizeram, supunha Deus, o Criador, portanto, um absoluto incognoscível. Não há possibilidade de conhecimento de Deus. Há até provas da sua existência, mas provas que se fazem ao contrário. William, apofântico ou apofasicamente? Apofanticamente. Apofanticamente significa o conhecimento não é possível. Luta-se com o desconhecimento pelo negativo. O que Deus não é? Então, se ele não é mau, ele deve ser bom. Mas pode-se dizer que Deus é o bem? Não. Porque isso seria uma afirmação que dá Deus como objeto de um discurso que supõe saber o que ele é. E isso é impossível. Então, a ontologia medieval esbarra em Deus. E foi por isso que a teologia, que é um acordo, não havia teologia judaica. O Deus cristão vem de lá, Criador, etc. Mas ele não, o Deus judaico não pode ser conhecido. Mas não pode ser conhecido a um ponto tal que ele criou o mundo e saiu dele, né? Não tem Cristo que entrou no mundo. Ele criou o mundo e saiu dele. Nem o nome pode ser sabido. O nome é representado por 4 vogais que não podem ser pronunciados. É preciso, por 4 consoantes, perdão, que não podem ser pronunciados. É preciso botar vogais ali dentro para dizer Yahvé, por exemplo. Mas o nome dele não é Yahvé. São 4, o tetragrama do nome de Deus são 4 consoantes impronunciáveis. Então, a ideia de teologia, de um conhecimento de Deus, mesmo que pelo negativo, é totalmente impossível no pensamento judaico. Há a história de 3 homens que entraram no Pardes. Pardes talvez seja paradiso, se botarem as palavras, no paraíso, para conhecer Deus. Um nunca voltou, o outro morreu e o terceiro voltou louco. Não é possível. Os gregos também não tinham teologia. A palavra é grega. O livro 12 de Aristóteles, que lá um dia ele disse que considerava o mais importante da sua metafísica, é o livro da teologia, porque trata de Deus, mas trata de Deus como a única substância imóvel, não como criador, nem coisa nenhuma que merecesse uma teologia no sentido do cristão. A teologia é cristã, no sentido de que ela é um acordo entre as verdades reveladas pela fé, que são superiores, mas que são razoavelmente incompreensíveis aos homens e que precisam do apoio da razão para serem esclarecidas, onde houver contradição, eliminadas e para poderem ser comunicadas a quem não tem a fé. Então, a teologia foi um belo acordo de 13 séculos. Isso é que era preciso chutar fora. Chutar fora. E foi o que o Renascimento primeiro, ali apareceram as ciências, né? Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileu, até o século XVII, que não eram devedoras, pelo contrário, eram adversárias da metafísica, da teologia medievais. E aqui em Descartes nós temos completo desmantelamento da relação virtuosa lá atrás entre ontologia e epistemologia. Ficamos só com a epistemologia. A filosofia foi se convertendo cada vez mais em suporte epistemológico das ciências, que vieram a tomar o lugar
exclusivo da verdade, lá no século XIX, mas isso veio galopando do 17 em diante. A filosofia racionalista de Descartes, a filosofia continental, acabou sendo uma boa base epistemológica para ciências chamadas exatas, enquanto a filosofia insular, a filosofia inglesa, empirista, acabou sendo uma boa base epistemológica para ciências chamadas experimentais, que tinham que ir lá fora. E depois até se chamou metaciência a filosofia. Então, a epistemologia é algo que nós temos a enfrentar hoje, não para destruir a epistemologia, não, mas é que ela está do lado das pedras pretas, junto com a física quântica, que é uma epistemologia. Quando eu apresentei aqui, eu disse, é a epistemologia do século XX. A epistemologia mais forte do século XX, lida com o real e com a verdade de maneira científica, de maneira desestruturadora. Então, a epistemologia, quer dizer, o privilégio do conhecimento sobre o real, que acabou dando à verdade uma natureza absoluta, capaz de conviver com a desrealização progressiva do mundo, com uma nominalização e gramaticalização do mundo, que cabe toda na linguagem. Vimos isso demais no século XIX, por exemplo, está em Nietzsche. A pergunta é quem fala, é a linguagem que rege. Bom, então a epistemologia é um lugar em que a inversão da relação entre real e verdade, em que o real vem antes, para uma hipertrofia da verdade transformada em eficácia e, portanto, progressivamente desaparecendo, fazendo desaparecer também o real como que vale ao hiperreal, os virtuais, não tem tanto interesse, né, o tal real. Disse lá no começo do curso, provavelmente isso. Esse momento em que nós nos encontramos lucraria muito em tentar, e espero que conseguir, pensar a alma do pensamento pré-socrático, a sua experiência de verdade. Dou conta que tem 5 minutos para isso, mas vou começar. A alma do pensamento pré-socrático. A palavra pré-socrática para dizer verdade é aletheia. A palavra não tem esse hífen, estou contando porque vou precisar dele. Aletheia, que é a palavra grega para verdade, é até hoje. A palavra grega para verdade. Nós reservamos para o pensamento pré-socrático essa palavra porque ela tem um sentido. Os gregos inventavam as palavras para dizer coisas. Depois elas entravam no circuito da comunicação e a gente acha que sabe o que é verdade, por exemplo, porque tem sinônimos e antônimos. Está em estado de dicionário, como diria o Drummond. Aletheia tem como radical lete. Nós ainda temos uma palavra em português que ressoa isso aí, letal. Letal é o que mata. Então, o esquecimento, a ocultação, o velamento, o encobrimento, todo o movimento da physis quando se retrai. Lembram do um fogo sempre vivo que se mostra a intervalos, que se acende a intervalos e se apaga a intervalos, daquele fragmento do Heráclito? Bom, a realidade toda, o todo, a totalidade, se retrai e esconde, se esquece de si, porque o sujeito do esquecimento não somos nós os humanos, nós vamos juntos. Se esquece, se oculta, se agasalha numa ocultação. Há um outro fragmento de Heráclito, o que eu tenho que ser Heráclito sempre, cuja tradução banal é natureza ama esconder-se. A tradução lida por Heidegger diria alguma coisa como:
a força cósmica que faz aparecer e põe na presença, isso é física, não é a natureza, né? Força cósmica que faz aparecer e põe na presença, com essa mesma cor, com essa mesma força, tende à ocultação. Então, physis tende à ocultação. Como o dia oculta a noite oculta o dia, e se só houvesse dia, não haveria dia, porque só existe dia pela comparação com a noite, e vice-versa, a noite com o dia, né? Então é necessário que haja mostração e ocultação. Então, a força que de si mesma mostra, faz aparecer e põe na presença, física, com essa mesma força oculta, tende à ocultação. Então, Léter, o esquecimento, havia um rio ou uma fonte, né, que as sombras dos mortos tinham que atravessar antes de entrar no reino das sombras, né, os apínferos, depois deu o inferno, o embaixo. Eles tomavam dessa água para esquecer, para não se lembrar de quem tinham sido, porque isso seria um sofrimento por toda a eternidade. Então, Léter era o nome desse rio ou dessa fonte, Léter. O esquecimento. Esquecimento, ocultação, velamento, encobrimento. E ao mesmo tempo, pela sua mesma e própria força, esse A é um alfa privativo, né? Não. O que se vela, não se vela. Então, não velamento, não esquecimento, não ocultação, etc. Então, physis tanto se mostra quanto se oculta, e esse é o movimento a que os pré-socráticos deram o nome verdade. Verdade não é nada ainda que pertença ao discurso dos homens. De novo, Heráclito, que eu já citei aqui hoje. Sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, alguns supondo possuírem uma inteligência particular. Não. A verdade não é o efeito de uma inteligência particular que olha para a natureza. A verdade é a totalidade, physis, força cósmica, que tanto se mostra quanto se esconde. O sujeito do esconder-se e do desesconder-se é a physis. A palavra sujeito não cabe aqui, é uma palavra moderna, mas para nós, né? O sujeito é a physis. Não somos nós. Nós também vamos para a ocultação e o desvelamento, aparecemos e desaparecemos, né? Como o gato de Alice. Nós damos uma ajuda. Nessa ajuda é que acabou ancorando o que veio a ser epistemologia e depois o excesso de epistemologia e a chegada aqui. É que esse não também pode ser lido desvelamento, desesquecimento, desocultação. Mas aí somos nós que estamos fazendo. Nós estamos ajudando a natureza ao seu não velamento, amparando-a amorosamente, desveladamente, comovidamente, a sua manifestação. Tudo bem quanto aos pré-socráticos, mas em seguida nós viemos a hipervalorizar esse des, que é da ordem do discurso, e a nem nos lembrarmos de que a natureza tem a força própria de se esconder e de se mostrar. E aí que ela virou caos, mais tarde, mais dignamente, objeto, mas sempre lá fora. Sempre lá fora. Então, essa qualidade da experiência pré-socrática da verdade
junta-se com a experiência pré-socrática do real, do todo que é um e muitos. E disso eu vou tratar, juro, eu vou tratar na próxima aula, para depois nós, não sei se ainda resta alguma peça aí, talvez eu vá falar um pouco mais de epistemologia, e depois que comecem os jogos. Eu não sei o que vai acontecer, honestamente, mas alguma coisa nós vamos conseguir fazer.